Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Aleluia, Senhor, louvado o teu nome, Jesus. Te glorifico, Senhor, por mais oportunidades, Senhor, de pregar a sua palavra, Pai. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo, Pai. Ó, Pai, que eu diminua nesse momento, Pai. Trava a minha boca, Pai, se preciso for, Pai. Se eu falar alguma coisa que venha de mim, Senhor. Mas que venha ser o teu Espírito Santo, Senhor, ministrando a tua palavra aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Fazei-o voltar à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não terá no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Os irmãos podem estar se sentando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Amados irmãos, essa pequena passagem, esse pequeno texto, vai nos retratar a história da época em que os povos de Israel se dividiram, como nós já conhecemos,
que o povo de Israel teve eram 12 tribos, os 12 filhos de José, mas houve uma separação, uma ruptura, em que para o norte de Israel ficaram as 10 tribos, e para o sul ficaram as 2 tribos, Judá e Benjamim. E ficou dividido em casa de Israel, ou casa do norte, e casa do sul, casa de Judá. Nós já conhecemos isso. Mas nesse texto aqui, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor pegou um profeta. No versículo 1 ele vai dizer que eis que um homem de Deus que veio de Judá, foi a Betel. Quando nós vamos ver no mapa geográfico, onde fica Judá e Betel, Judá é o sul e Betel é o norte. Betel era conhecido como casa de Deus. Ou seja, o Senhor ele pegou um homem, um profeta dele, lá da terra de Judá, para profetizar na terra de Israel, ao norte de Israel. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O que a palavra do Senhor quer nos mostrar? A profecia na qual o Senhor ele chama esse profeta, a qual não tem nome, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor mandou ele ir e profetizar contra o altar, porque o altar estava profanado, porque sobre o altar estavam se queimando incensos, estavam se queimando ofertas a deuses estranhos, e o Senhor manda esse profeta, a qual não tem nome, mas o Senhor manda esse profeta conhecido, denominado como o homem de Deus, para profetizar contra Jeroboão, que estava fazendo uma arruaça no povo de Deus, ao norte de Israel. E quando aquele homem chega lá, o homem de Deus, ele chega diante daquele altar e profetiza contra aquele altar: altar, altar, eis que assim o Senhor diz contra ti. E quando aquele homem começa a profetizar contra aquele altar, como nós vamos ver na história, aquele rei ele se enfurece, aquele rei ele se enche de ira, de cólera, e estende a mão contra o homem de Deus. Mas quando ele estende a mão contra o homem de Deus, a sua mão ela se torna ressequida, ela se endurece. E logo ali, o homem de Deus ele continua profetizando o que Deus mandou, ele entrega o recado que Deus mandou. Mas o que nós vamos entender com essa história, meus irmãos? Em todo o trecho, nós vamos ver que existe um povo em desobediência, um homem a quem Deus levanta para profetizar, e um homem, que nós vamos ver aqui no texto também, que outrora também foi profeta do Senhor. Eu te pergunto uma coisa: se você pegar no mapa e olhar, do sul de Israel até o norte, era muito longe. Será que no lugar denominado casa de Deus não existia nenhum outro profeta para profetizar aquilo que Deus queria? Será que não tinha nenhuma pessoa que pudesse pregar contra o altar? Aí é que está, irmãos, o primeiro ensinamento que essa passagem vai nos trazer. O que acontece, irmãos, é que o povo havia se desviado, o povo havia tampado os seus olhos, o povo estava queimando e oferecendo incensos e holocaustos a deuses estranhos. E o povo sabia o que o rei estava fazendo de errado, porém ninguém tinha coragem de levantar e falar que aquilo estava errado. Ninguém teve a coragem de buscar o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Olha o que estão fazendo com a tua casa, Senhor. Olha, Senhor, o que estão fazendo com o teu altar. O altar é esse onde os anjos subiam e desciam, onde nós louvávamos e tinha uma presença maravilhosa. Olha o que estão fazendo com a tua casa, Senhor. E o Senhor olhou em todo o norte de Israel, não houve um homem, a ponto de que o Senhor teve que pegar um homem da terra de Judá. E hoje nós olhamos, irmãos, olha como está a característica da igreja hoje, justamente como está o povo de Israel. Quantas igrejas hoje que começaram sincero, quantos crentes, quantas pessoas que começaram ali constantes, firmes na fé, e hoje já não estão mais no mesmo fervor. Quantas igrejas que começaram pregando o evangelho da verdade, com sinceridade e com temor ao Senhor, e hoje já estão, irmãos, com as suas paredes pintadas de preto, com fumacinha subindo, com louvores que agradam o homem e não agradam a Deus. Quantas, infelizmente, igrejas hoje sinceras estão assim desse jeito? Por que eu digo sincero, irmãos? Porque sim, existe um mercado, infelizmente, que fazem com o evangelho, mas existem pessoas sinceras, pessoas que começaram sinceras, e que infelizmente, como foi pregado aqui no domingo,
se afastaram, que voltaram para trás, como foi dito pelo diácono Cristiano ao início do culto, olharam para trás e se tornaram uma estátua de sal. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão com sua vida espiritual em decadência? Quantas pessoas hoje, quantas famílias não estão em ruína? Quantas igrejas não estão em ruína? E será que porventura, se o Senhor passar o seu olho aqui essa noite, não vai ter uma alma disposta a entregar o recado de Deus? Continuando o texto, irmão, nós vamos ver que aquele homem, quando o rei se levanta enfurecido, ele não teme, ele fala o que Deus mandou, porque profeta que é profeta não teme ninguém nessa terra, quando ele está sobre a ordem de Deus. Porque quando você está sobre a ordem do Senhor, não importa o que surja, não importa o que apareça, não importa quem se levante, quando Deus mandou, Ele mesmo irá cumprir. E quando aquele homem ele se levanta e profetiza contra o altar, e o Senhor endurece a mão daquele rei e diz, para te provar que o Senhor fala pela minha boca, haverá um sinal, esse altar se fenderá de cima a baixo. E todo aquele altar, imagina como se esse púlpito estivesse hoje se abrindo. Mas tudo isso porque um homem se colocou na posição de entregar o recado de Deus. E o Senhor está trazendo para nossas vidas esta noite. Como você está, irmãos? Será que o teu coração está sendo, às vezes, se amedrontando? Ou às vezes você tem receio de falar a verdade, de pregar o Evangelho de Cristo? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu não me envergonho do Evangelho, como disse Paulo. Mas muitas vezes, quando Deus manda nós entregarmos o recado de Deus, que a sua palavra ela é nua e crua, a verdade ela é direta. Não importa, doa quem doer, custe o que custar. A palavra do Senhor é assim. Será que nós temos, muitas vezes, nos acovardado? E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Deus ele não conta com covarde. Deus ele conta com aqueles que se prostram, com aqueles que se prontificam para fazer a sua obra. No momento que o Senhor ele procura por alguém para enviar, ajudar, ele poderia ter encontrado alguém sim, lá em Israel, mas ele teve que ir lá em Judá buscar. Ou seja, irmãos, o Senhor ele só vai contar com aquele que se prontifica para a sua obra. O Senhor ele só vai contar com aquele que não tem medo contra quem se levanta, não tem medo com o que vão dizer, contra Satanás, contra os demônios, não. Se você está sob a obediência, sobre a ordem do Senhor, somente fale aquilo que Deus está mandando. E continuando esse texto, irmão, esse texto ainda não está chegando no que eu quero relatar, mas vamos continuando o texto, vai dizer que a mão do rei se endurece, e ele pede para que o homem, que a mão dele fosse restituída. E o homem de Deus, ele ora pela vida do rei e a mão se restitui. E logo em seguida, o rei fala assim, ora, vai para casa agora não, já está tarde da noite. Já vai dar quase, naquela época o pessoal dormia cedo, já vai dar 6 horas, já está ficando de noite. Vamos comigo para a minha casa, vamos para lá, vamos comer, vamos folgar. E o homem de Deus disse o que para ele? Vejamos no versículo 10. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás águas, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. O Senhor lhe deu instruções àquele homem, para que quando ele fosse pregar a palavra, ele não comesse pão naquele lugar. Porque o Senhor sabe muito bem o intento que haveria no coração daquelas pessoas. Porque no momento que o rei, ele convida aquele homem, ele não sabia da ordem do Senhor, porque o profeta, ele falou depois, o que o Senhor tinha dito para ele. Mas no momento que ele convida, ele estava tentando de alguma maneira subornar aquele homem, tentando de alguma forma comprá-lo com iguarias, para que se de repente, talvez a profecia dele se mudasse, ele se voltasse para ele. Mas aquele homem estava, em primeiro momento, ligado com Deus. E no momento que ele entrega a palavra, ele entrega a profecia,
ele se lembra do que o Senhor falou. Só que tem uma coisa, ele fala para aquele homem. E no momento que ele fala, como nós continuamos vendo o texto, não tinha somente o rei e aquele profeta naquele lugar, havia outras pessoas escutando. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Quando o Senhor te der uma direção, irmãos, às vezes tem coisa que é contigo e o Senhor. Você não tem que saber abrir na boca para falar para a pessoa, para falar para um, para falar para outro. Se o Senhor te mandou fazer uma coisa de acordo com a sua palavra, irmãos, cuidado para quem você vai falar. Cuidado, porque nem todo aquele que está em Israel verdadeiramente é israelita. Então, temos que ter temor e vigiar naquilo que nós falamos. Porque às vezes nós entregamos o jogo para Satanás, por aquilo que nós falamos. Mas ainda não é o que eu quero dizer, nós vamos chegar no início da introdução. Continuando o texto, nós vamos ver que quem também estava naquele lugar e ouviu aquelas palavras? Os filhos de um homem que outrora fora profeta do Senhor. No verso 11 vai dizer que morava em Betel um profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que tinha acontecido. E no momento que aquele profeta velho, ele ouve aquela mensagem, aquilo que aquele homem de Deus havia entregado, ele pergunta para o seu filho, para onde é que ele foi? Eu preciso ir falar com ele. E nós vamos ver na história que aquele homem, ele vai de encontro ao homem de Deus. E fala assim para ele, ei, vamos comer e beber lá em casa. Vamos repousar lá na minha casa. E o que o homem de Deus fala para ele? Não posso, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra, não coma e não beba, e não pare em nenhum outro lugar, e não volte pelo caminho pelo qual você veio. Só que aí, irmãos, agora que nós vamos entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer essa noite. O profeta velho, talvez um homem um dia usado por Deus, talvez um homem um dia cheio da unção de Deus, mas que agora é conhecido como velho profeta, também sem nome, mas também conhecido como profeta velho. Ele vira para aquele homem e fala assim, ei, eu sou profeta como tu. Um anjo me falou, o Senhor falou comigo através de um anjo e disse que era para você ir para minha casa. E o que aquele homem fez? Não, realmente, se ele é um homem de Deus, aquele homem infelizmente ele foi para a casa do homem de Deus. E quando chega na casa do homem de Deus, ele o serve com seus melhores pães, ele o serve com a sua melhor bebida, com o seu melhor vinho, com a sua água, prepara uma cama para ele dormir. Mas enquanto ele menos esperava, no meio da mesa, a boca de quem que o Senhor toma? Do profeta velho. E disse, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor te mandara. Antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. O Senhor toma a boca daquele homem, daquele profeta velho, para dizer agora para aquele a quem havia sido enviado por Deus, aquele a qual o Senhor usou a boca dele para profetizar contra o rei, aquele a qual ele orou e o braço endureceu, a qual ele orou e o braço voltou de novo. Agora o Senhor usa a boca do profeta velho para dizer para esse homem, porquanto foste rebelde à voz do Senhor teu Deus, o teu cadáver não estará junto do sepulcro de seus pais. E aqui, irmãos, é que vai entrar a mensagem. O que o Senhor quer nos relatar, irmãos, é que muitas das vezes nós começamos bem na caminhada, nós aprendemos a palavra do Senhor, nós começamos a orar, a meditar, nós somos vigilantes com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós ouvimos. Nós estamos ali naquela adrenalina, né, vamos dizer assim, na fé, de aquela explosão de querer pregar, de querer evangelizar, de ganhar almas. E começamos num gás. E por algum momento, irmãos, parece que a nossa vida vai dando um declínio. Mas sempre existe um ponto de partida para esse declínio. É justamente o que essa palavra vai nos retratar. Um homem que foi usado por Deus, um homem que o Senhor olhou em toda a terra e não achou ninguém, mas viu lá em Judá e pegou esse homem para usá-lo.
Agora este homem, o Senhor profetiza contra ele. O Senhor vai profetizar contra a vida dele, dizendo que ele morreria, de que ele nem sequer chegaria perto de ver os seus pais. O que acontece aqui, irmãos, é um estado de decadência espiritual, de morte espiritual. Muitas das vezes nós começamos bem na caminhada, ouvindo a palavra da verdade, concordando com aquilo que é pregado, é isso mesmo, está certo, tem que falar a verdade e pronto. Mas parece que em algum ponto da caminhada nós começamos a nos desviar. Parece que em algum ponto, quando a palavra é pregada e vem de confronto ao nosso erro, ao nosso coração, nós falamos, não é bem assim. Parece que de alguma maneira, irmãos, nós queremos escapar da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, se eu subir aos céus, ou se eu descer no mais profundo abismo, se fizer no Sheol a minha cama, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Houve um homem que tentou fugir de Deus, conhecido como Jonas. Mas lá no ventre do peixe ele se lembrou. Lá no ventre do peixe ele se lembrou do que Deus havia dito para ele. E ele entendeu, quando ele entendeu que ele não tinha como fugir daquilo que Deus tinha chamado a ele, aí sim, o Senhor o leva de volta para a sua missão. E o que nós vamos ver, irmãos, é que a semelhança desse profeta novo, muitas vezes nós nos encontramos firmes na caminhada, mas parece que em algum ponto nós acabamos caindo em declínio espiritual. Por exemplo, quando nós vemos aqui nesse texto, havia um profeta velho. Quem me disse que esse homem antes não foi usado pelo Senhor? Esse homem, Betel, era conhecido como casa de Deus, casa dos profetas, onde as pessoas estavam ali conhecendo a Deus. Mas por que agora esse homem já não era mais usado? Por que agora esse homem já não estava de escanteio? Por que o Senhor não pegou e não usou ele? Se ele estava vendo o que estava acontecendo no altar e não falava nada. Porque o Senhor, irmãos, Ele sonda cada um dos nossos corações. E o primeiro passo para nos tornarmos um profeta velho é quando nós vemos o pecado diante de nós e nós nos conformamos. E foi o que aconteceu com esse profeta velho. Ele viu o que estava acontecendo de errado, mas se calou. E no momento que nós nos calamos contra aquilo que está errado, irmãos, o Senhor ele já não nos usa mais. Não somente o Senhor não nos usa mais, nós nos tornamos mortos espirituais. Quando nós vemos o erro e por medo, não tenho medo do que vão falar, tenho medo do que vão pensar de mim, não vou falar. Mas se o Senhor disse, prega, e nós não falamos. Você quer ver um exemplo? Muito, muito simples. Hoje é dia 24 de dezembro. Amanhã é comemorado o Natal, por muitos. Nós já aprendemos muitas e muitas vezes sobre essa festividade, que é uma festividade pagã, que hoje infelizmente foi introduzida na igreja. Mas quantas pessoas que não conheceram essa palavra, que não ouviram esse estudo neste canal, neste lugar, nas EBDs, das mensagens, quantos que não ouviram essa palavra e realmente entenderam o que significava, que é uma festa pagã, que nós não temos que compactuar com isso, mas que hoje já estão assim, não tem nada a ver, é só uma festa, não tem nada a ver eu botar um gorrinho aqui, um Papai Noel, não tem nada a ver. Quantos que já não estão assim hoje, irmãos? Por quê? Porque houve algum ponto da caminhada que desobedeceram a voz do Senhor. E no momento que nós desobedecemos a voz do Senhor, entramos em maldição espiritual. A maldição, ela entra nas nossas vidas. E às vezes nós não percebemos, mas de repente podemos até mesmo já estar mortos espiritualmente. Como o Senhor vai dizer lá atrás, lá em Apocalipse, Ele vai dizer lá na frente, falando para aquela igreja, tem fama de que vives, mas está morta. Porque é muito fácil, irmão, nós olharmos um pastor, olharmos um irmão, está aqui bem vestido, pregando, e falar, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, mas como será que se encontra o interior? É muito fácil uma pessoa passar na rua, olhar você pregando, evangelizando e dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas como de fato está o nosso coração diante do Senhor? Será, irmãos, que nós temos nos conformado com o pecado? Porque o que aconteceu com esse profeta velho, porque ele olhava para o altar, e o problema não é que ele viu o pecado,
ele via e não fazia nada. O que acontece hoje em dia, pecar todos nós pecamos, errar todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar. O problema é nós errarmos e não sentirmos o peso do pecado, não sentimos nem sequer uma aflição, uma agonia pelo aquilo que nós erramos, não tem dor, não tem mais peso. Hoje em dia o cristão ele peca, ele fala palavrão, hoje em dia ele vê a pornografia e não sente peso nenhum. Para ele, parece que as coisas, parece que Deus mudou. Porque como é que pode? Se a palavra ela é a mesma, se Deus é o mesmo, por que que antes podia, agora, antes não podia e agora pode? Por que que antes acreditava e agora não acredita mais? Deus mudou? O Senhor parou e falou, não, pera aí gente, não, vocês estão sendo muito duros, realmente é uma festa pagã, mas hoje é uma festa, é bom para todos estarem reunidos? Não, irmãos. Não deixe a mentira entrar. Porque Satanás ele vai se infiltrar através de pequenas coisas para tentar distorcer a sua palavra. A verdade é a verdade e pronto. Quem assistiu ao EBD aqui, ouvimos o que o Senhor falou, pega essa reta, o Senhor vai dizer, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faz tudo conforme nela está escrito. Quantos hoje não estão no púlpito pregando que uma vez salvo, salvo para sempre? E que outros antigamente, não, eu não concordo com isso, mas agora já começam a acreditar, já começam a crer nisso. Quantos que antes, quando ouvi uma palavra dura, Senhor, obrigado por essa palavra que veio de confronto ao meu coração. Mas hoje quando um irmão, quando o diácono, quando o pastor, alguém vem trazer uma palavra, aquela palavra vem de encontro ao seu coração, vem de encontro ao seu, confrontando contra os seus pecados, você pega e fala assim no teu coração, pode ninguém ouvir, irmão, mas você fala assim, quem é ele para falar isso? Quem é ele, todo cheio de problemas, quem é ele para falar? Tem muitos que pensam assim. Nós temos que entender que quando Deus fala, nós temos que esquecer o profeta e olhar para a profecia. Nós temos que olhar para aquilo que está sendo falado. É claro que a minha conduta tem que condizer com aquilo que eu prego. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas que são falhas para falar contigo. Vai usar pessoas que erram, pessoas que se levantam, que caem, que se levantam. Porque todos nós estamos sujeitos a erro. Mas não é a palavra que foi dura, é o nosso coração que se endureceu. O nosso coração que não sente mais o peso do pecado. É o nosso coração que agora... Não, o rei falou lá, falou para comer, mas eu falei que o Senhor não podia. Mas agora, poxa, ele é profeta de Deus, ele falou que pode. É um coração que eu falo assim, não, eu aprendi na palavra que não devemos fazer isso. Eu aprendi pela palavra como nós devemos cultuar ao Senhor. Não, mas agora o outro profeta aqui está falando que pode, acho que agora pode. E assim vai se cumprir no ministério de Satanás, como vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, que não é de mister que os seus anjos, que os seus demônios se transfiguram em anjos de luz. E os seus obreiros fraudulentos em ministros da justiça, da verdade. Quantos hoje que não estão de terno, de paletó, de gravata, pregando a palavra de Deus para esse Brasil? Quantas pessoas não estão assim? Mas irmãos, que já caíram, já faz tempo. E tem pessoas que estão dando ouvido a essas pessoas. Mas o que eu quero trazer isso para nossas vidas aqui, irmãos? O Senhor está nos alertando, irmãos, para nós termos cuidado, sabe por quê? Porque enquanto esse profeta estava aqui, entregou a mensagem de Deus, foi lá comer, ele não observava, mas ao redor dele tinha um leão, irmãos. Tinha um leão que estava simplesmente esperando o momento dele cair para tragá-lo. E quando nós vamos ver na história, logo na frente, ele monta em cima do jumento e sai andando. E um pouco mais na frente, o que acontece? Aparece um leão e o devora. Essa mensagem o Senhor está nos fazendo refletir, acordar, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos pensando assim, não tem problema nenhum, foi Deus que me entregou por um profeta de Deus. Será mesmo que foi profeta de Deus? Você pediu confirmação? Será que você não falou em voz alta, as paredes ouviram e chegou lá no ouvido do profeta?
Nós temos que analisar e ter vigilância, irmãos. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Enquanto ele estava pensando que estava ali comendo e bebendo porque podia, o leão só estava ao redor dele, bramando. Me lembra de que é isso? Porque Satanás está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes nós estamos, às vezes, com os olhos e os ouvidos tapados, e não vemos que Satanás está ao nosso derredor. E o Senhor está nos alertando, acorda. Você não está vendo o que está acontecendo, como o próprio Senhor disse para Caim. O teu pecado está diante de ti. Mas Caim, o que ele fez? Ele endureceu o seu coração. Ele se fechou para aquilo que Deus estava falando. Irmão, não se feche para essa palavra essa noite. Esquece que sou eu que estou falando. Esquece que sou eu, porque eu sou detalhado de defeitos, sou cheio de erros, cheio de falhas, preciso melhorar muito a cada dia. Mas o Senhor falou o meu coração, através dessa palavra, dizendo, cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado de quem você tem ouvido. Faz aí prova de mim. Procura saber na palavra de Deus se aquilo está correto. Quantos que começaram conosco a caminhada, que estavam conosco caminhando, passaram por essa igreja e hoje já não estão mais? Quantos que subiram nesse púlpito, ou nos outros púlpitos das outras igrejas, mas subiram, que pregaram contra esse sistema e hoje estão lá cultuando no sistema, como se não fosse nada, como se Deus tivesse mudado. E nós temos que vigiar, irmãos, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar para essas mentiras de Satanás não entrarem no nosso coração. Porque uma vez que elas entrarem, irmãos, possa ser que nós não tenhamos outra oportunidade, porque Satanás pode estar ali no nosso cangote, só esperando dar um mole, para nos tragar, para nos pegar e nos destruir. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então o Senhor está nos alertando, cuidado. Mas continuando o texto, porque o texto é muito rico. No verso 11 ainda, vai dizer que morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera. Interessante, que no momento que aquele profeta velho, ele fica sabendo do que o profeta novo estava fazendo, por que ele decide ir em direção a ele? Por que ele decide ir e enganar aquele homem? Talvez no seu coração pensou assim, não, se Deus não me usa, não vai usar ninguém. Se Deus não me usa, se Deus não fala mais pela minha boca, não vai falar pela boca dele não. E ele se deixa ser um instrumento de Satanás para destruir a vida do irmão. Irmãos, cuidado com a inveja. Se Deus está usando o irmão, está capacitando o irmão, se Deus está abençoando o irmão, e a sua vida de repente está em ruínas, primeiro avalie a si mesmo, vamos nos avaliar, ver como está a nossa vida. Cuidado para Satanás não infiltrar o seu coração com inveja. Porque a inveja, ela corrói como câncer, ela se infiltra no meio da igreja, daqui a pouco começa um lachão rará, daqui a pouco começa uma língua maldita, começa o raio da fofoca dentro da igreja, e assim vai se infiltrando. E quantas vezes nós já não vimos isso? Um corpo, que é o corpo de Cristo, sendo enfraquecido, sendo ferido, por muitas vezes por causa da inveja. A palavra do Senhor vai dizer, se o teu irmão, se ele está sendo edificado, você tem que, perdão, eu esqueci aqui agora, você tem que estar feliz junto com ele. Se o teu irmão está crescendo, você tem que ficar feliz com ele. Se o teu irmão está caindo, você tem que estender a sua mão para ajudar, mas cuidado para a inveja não entrar no coração. Porque o primeiro ponto para se tornar um profeta velho, para a morte espiritual vir, é se conformar com o pecado. O segundo é começar a ter inveja. Porque você vê, por você se conformar com o pecado, não estou falando você, irmão, estou falando no modo de dizer, por nós nos conformarmos com o pecado, Deus já nos usa mais. Nós não temos mais não ouvimos mais a palavra de Deus, não temos mais experiências com Deus. Aí quando nós começamos a ver aquele que ainda está seguindo a palavra, não, se Deus não usa ele, não me usa, não vai usar mais ninguém. Aí começa a querer militar contra o irmão, militar contra o pastor, militar contra a igreja. Quantos têm feito isso hoje? Quantos que não passaram por este ministério e não tentaram fazer isso? Tiveram inveja do dom, tiveram inveja do irmão, inveja do carro, inveja da... Quantos que não fizeram? E hoje onde estão? Qual foi o resultado? A morte.
a morte espiritual. E continuando, olha que ponto pode chegar uma vida. Eu fico às vezes, sabe, até meio, eu não sei nem a palavra para dizer, mas assim, de olhar pessoas antes que pregavam uma palavra maravilhosa, de que você olhava com a pessoa quando subia no púlpito, parecia que Deus tinha descido aqui e estava falando, e rios de água viva fluindo, e pessoas sendo curadas, e vidas sendo libertas. E hoje vejo essas pessoas, irmãos, e vejo muitos irmãos, qual eu conheci também, infelizmente, sendo profeta de Satanás, dando lugar ao diabo, deixando se tornar profeta da mentira. Lá em Tessalonicenses vai dizer que Deus lhes enviará a operação do erro, porque não creram no amor da verdade para serem salvos. Porque a verdade, ela vem, irmãos, para nos confrontar. Quantas das vezes eu estava lá no erro, cheio de defeitos, cheio de falha, estava lá no erro, cheguei no culto, veio a palavra, o pastor abriu a palavra, foi direto no meu coração, parecia que alguém chegou no ouvido do pastor e falou tudo que eu tinha feito de errado. Mas nós ouvimos a palavra dizendo assim, tá bom, Senhor, obrigado. Mais uma oportunidade o Senhor me deu de me arrepender. Porque quando nós ouvimos a repreensão aqui nessa terra, irmãos, é para salvação. Porque quando chegar no dia do juízo, você vai ouvir apenas para condenação. E ali não haverá mais chance de se arrepender. Essa semana eu estava meditando em uma frase que me estremeceu de uma maneira que eu falei, Senhor, é a seguinte frase: quando o Senhor vira para aqueles que estarão diante dele e dirá assim, não te conheço, eu não te conheço, para trás de mim. Imagina, irmão, passar uma vida inteira cultuando, servindo a Deus, estando na igreja, buscando a Deus, e no dia do juízo, o motivo pela qual hoje nós estamos santificando, para sermos uma noiva pura, chegar no dia do juízo e ouvir, eu não te conheço. Meu Deus, irmão, você vai perder o chão. Isso é para nós pararmos e observarmos. E se fosse hoje esse dia? E se o Senhor falasse para nossas vidas hoje, para trás de mim, eu nunca te conheci. E ainda vai ter uns que vão ser ousados para querer dizer, Senhor, eu não preguei, em teu nome não curei, em teu nome não profetizei, em teu nome não expulsei demônios. É para nós vermos que Deus usa quem Ele quer. Não é simplesmente porque Deus tem seus favoritos, não, irmão. Deus usa aquele que está se prontificando, Ele usa quem Ele quiser usar. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E não é porque nós somos usados, às vezes, uma vez por Deus, que nós vamos estar sempre certos. Foi como esse homem de Deus, esse velho homem de Deus aqui se achava, o profeta velho. Ele achou que por um dia ele foi usado por Deus, que quem tinha que entregar aquele recado era ele, mas ele estava vendo aquele erro e não falava. Então, reflita na sua vida essa noite. Será que tem coisas no seu coração que Deus já está te mostrando, irmãos, que está errado, que você tem que se consertar e você está conformado? Por isso em Romanos ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. O crente é uma coisa meio, vamos dizer assim, meio louca, mas a loucura de Deus é a sabedoria. A loucura dos homens, a sabedoria dos homens é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus, ela enlouquece o homem, porque o homem não consegue compreender. E muitas das vezes as pessoas param e olham assim, não, ele é muito radical, você leva a Bíblia muito sério, para que orar todo dia, irmão? Para que você jejuar? Não precisa disso. Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, Ele já pagou o preço, para que você está fazendo isso? Quantas pessoas não falam isso hoje? Não precisa mais orar. Mas eu te digo uma coisa, eu prefiro chegar diante de Deus, no dia do juízo, Ele falar assim para mim, meu filho, não precisava você ter feito aquilo tudo não, eu sei que você se esforçou muito, mas pode entrar, mas não precisava ter feito aquilo tudo não. Deus ser radical a um ponto, de Deus falar para mim isso, do que eu ouvir de homens, e pensar que eu posso andar de qualquer maneira e chegar no dia do juízo, ouvir para trás de mim, eu nunca te conheci. É o momento de refletirmos, irmãos, como está a nossa vida espiritual. Será que não estamos
em decadência espiritual ou a mesma já não foi decretada. É uma palavra bem direta, porque o Senhor falou direto ao meu coração. Olha como é que está a tua vida. Se for hoje o dia do juízo, como é que você vai estar diante de mim? E continuando, verso 18 disse: e ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Aqui, irmão, nós vamos ver uma coisa muito importante que nós precisamos ter nesse tempo que estamos vivendo. Precisamos ter discernimento espiritual, irmãos. Quantos não se dizem homens e profetas de Deus? E muitas vezes nós damos ouvido simplesmente porque a pessoa está bem trajada, ou simplesmente porque uma vez ela pregou, em algum outro momento Deus usou ela, e ela te entregou tudo que vier. A palavra só vai dizer, consultai se os espíritos são de Deus. Espírito com letra minúscula, porque tem espírito maligno que fala pela boca de homens, e que muitos estão achando que é Deus falando, como uma menina que passava dia após dia, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. A ponto de que o apóstolo Paulo foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, ele não se contentou com aquilo que estava falando, ele virou para aquela menina e disse, em nome de Jesus, sai dela. E era um demônio que estava na vida dela, falando, esses homens são filhos de Deus Altíssimo. Outra coisa que o Senhor vai nos relatar para termos cuidado. Primeiro, se conformar com o pecado. Segundo, cuidado com a inveja. E terceiro, cuidado com a adulação. Cuidado. Porque o profeta velho ele disse assim, eu sou profeta como tu. Está querendo dizer assim, você é um profeta de Deus. Quantas pessoas não vêm e dão um tapinho no seu ombro? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é guerreira. E começa falando, cuidado, irmãos. Porque os olhos, o homem ele enxerga a aparência, mas Deus olha o coração. Cuidado com a adulação. Que isso, irmão? Que palavra, hein? Pô, Deus purinho na terra. Você é um dos melhores pregadores do mundo. Cuidado. Porque às vezes é Satanás falando por essa boca. É muitas vezes melhor, eu prefiro, no meu ponto de vista, eu prefiro muitas vezes ouvir uma crítica de mim. Porque eu vou olhar aquela crítica, vou avaliar. Pô, será que eu estou errando nisso? Se eu estiver errando, tem que me consertar. Se eu não tiver, deixa passar, mas eu vou olhar e vou aprender com a crítica do que com o elogio. Porque com a crítica você aprende, com a crítica você se autoavalia. Agora muitos têm dado ouvidos às adulações de Satanás. Cuidado com a adulação. Cuidado com esse... Não, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Esse aqui é profeta de verdade, você prega muito bem, você canta muito bem, você ministra muito bem. Meu irmão, uma oração que você faz é tão poderosa, é uma oração tão poderosa. Faz uma oração pela minha vida, sua oração é muito, meus irmãos. A nossa oração não é poderosa, poderoso é o nosso Deus que ouve a nossa oração. Poderoso é o Deus que ouve homens falhos e pecadores como nós. Não deixe isso entrar no coração, porque se isso entrar no coração, é o ponto de partida para a morte espiritual. Então, cuidado com os aduladores. E dizendo, verso 18 ainda, um anjo me falou pela palavra do Senhor. Irmãos, ouça bem. Satanás, ele é um mestre, mas um mestre. Tanto que lá em João 6 vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele é um mestre do disfarce. Satanás, ele é um mestre do engano. Quantas pessoas eu já não conheci? Pessoas que estavam com enfermidade. Eu estava com uma enfermidade, eu fui lá no centro espírita, fui lá no terreiro. A mãe lá orou por mim lá e eu melhorei. E a pessoa se torna candomblessista, vai para aquela religião. Porque fui curado lá. Quantas pessoas, eu sou católico roxo, eu oro lá para a minha imagem, eu já fui curado, já recebi milagre. Irmãos,
Aqui que entra a importância de termos visão e discernimento espiritual, porque Satanás é o mestre do engano. Ele simplesmente engana essas pessoas, porque às vezes tem enfermidades que são causadas por causa de demônios. Nós já aprendemos isso pela palavra do Senhor. Quando aquela mulher estava curvada, o Senhor disse que Ele expulsou o demônio daquela mulher e logo ela tornou a forma. E às vezes Satanás, ele somente para de agir numa área da tua vida, para a gente achar que nós fomos, abre aspas, curado. Mas cuidado também, porque Satanás, ele se disfarça, às vezes com uma palavra que parece amiga, com uma palavra que às vezes você pode pensar, não, essa palavra veio de Deus, dos altos céus. Igual tem um louvor que, olha só, a audácia era para pessoa escrever um louvor para dizer que resposta negativa não vem do Senhor. Será que a resposta negativa não vem de Deus? Eu não aceito nada que vem negativo, nada de negatividade. Ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Se o Senhor disse que é para nós irmos por esse caminho, nós iremos. Mas se Ele disse, vai e não volte por esse caminho, irmão, por que Deus disse aquilo para o profeta? Alguém já se perguntou, por que Deus mandou ele lá na terra de... Ele escolheu ele aqui em Judá, mandou ele lá na terra de Betel, pregar contra ele, mas disse para ele, olha, não volta pelo caminho, não coma nem beba. Porque Deus, Ele é onisciente. Todo-Poderoso sabia que naquela terra havia um profeta velho, disposto a destruir a vida daquele que se levantasse para ser homem de Deus. E Deus, em sua onisciência, vendo o que iria acontecer, disse para ele, não para. Porque se você parar, você vai cair na lábia dele, porque ele tem lábia, porque ele é pai da mentira. Então, cuidado, irmãos. Quando Deus fala uma coisa, fica com a palavra de Deus. Permanece no que está escrito. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus é onisciente. Às vezes você pensa que a pessoa está boa intencionada, mas de boas intenções, o inferno está cheio. Quantas pessoas bem intencionadas, nós vemos exemplo na palavra, Uzá. Quando a arca foi cair, ele correu e tentou tocar para segurar a arca. Mas o que aconteceu? Ele foi com boa intenção, não foi? Não quero que a arca caia. Mas estavam transportando a arca da maneira errada. Ou seja, desobedecendo a voz de Deus. E quando entramos em desobediência, não conta para Deus boas intenções, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Se agrada muito Deus mais que nós obedeçamos a sua palavra, do que viemos ofertar sacrifício. Sabe de onde veio essa frase? Veio da boca de Samuel. O Senhor usando a boca dele para falar com Saul. Quando o Senhor mandou sacrificar todos os animais como oferta, mandou matar todos os animais, mandou matar o rei e não deixar nada vivo. Mas Saul ouve a voz do povo, olha só. Cuidado para quem você dá ouvido. E Saul ouvindo a voz do povo e querendo, olha aí, ó, adulação, querendo crescer, querendo ser um rei conhecido, ele pega os melhores animais ali e oferece um sacrifício a Deus. Quando Samuel chega lá, ele fala assim, que mugido de ovelha e de vaca é esse que eu ouço? O Senhor não mandou matar tudo? Por que você deixou vivo? Ainda deixou vivo Agag. Samuel vai lá, manda matar todos os animais, ainda fala para ele, melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas hoje não querem fazer as coisas de Deus, querem mudar a ordem de culto, querem mudar a forma como tem que ser feito, como o Senhor revelou, para querer de uma forma, ter uma boa intenção. Ah não, nós estamos aqui, né, tá vendo, o forro está caído, irmão, vamos fazer uma rifa aqui, vou sortear um violão, cada um paga aqui R$2, é só um valorzinho simbólico, R$2, mas nós estamos fazendo comércio com a casa de Deus? Ah não, vamos fazer, não, rifa não pode, né, jogo da sorte, vamos fazer o seguinte, prepara as coxinhas gostosas aí, faz aquele quibe, a irmã que cozinha bem, faz aquele quibe, aquela coxinha, aquele enroladinho, faz ali uma cantina ali atrás, bota para vender, que é para arrecadar dinheiro para a gente terminar esse forro aqui. É boa intenção? Mas a palavra do Senhor condena? Aí vai dizer, não, mas é com uma boa intenção. Ah não, vamos fazer um almoço, porque vamos arrecadar dinheiro com esse almoço, e a gente vai poder investir no som da igreja, que está muito ruim, melhorar a qualidade da transmissão. Não vai ferir a palavra do Senhor? E essa igreja vai fazer, já fez 18 anos.
e continuará de pé, porque estamos sobre a palavra do Senhor. Uma igreja que nunca você viu parando no culto para pedir oferta. Uma igreja que você nunca viu parar o momento de louvor para fazer o momento ofertório. Uma igreja que nunca você viu aqui pedindo para fazer campanha. Bota aqui R$1.000 no envelope, irmãos. Bota 1.000 que Deus vai te dar 1 milhão. Bota 100 que Deus vai te dar 1.000. É a bênção dobrada. Bota aqui, irmão. Bota dinheiro aí. Entrega a sua casa, a chave do carro. Uma igreja que você nunca viu isso. E o Senhor está sustentando. Até hoje, por quê? Porque se essa obra é de Deus, ninguém pode parar. Porque aquilo que é de Deus, o homem não pode parar, irmãos. Não pode. Porque agindo nosso Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? E se levantam, quantas pessoas não se levantam caluniando, contando mentiras? E mais, quantas atrocidades já não falaram do nosso pastor? Mas estamos de pé, não estamos? Porque Deus está neste lugar. Muitos se levantam, mas infelizmente se levantam para cair, porque se levantam dando lugar para Satanás. Então, irmãos, não importa o que aconteça, não importa quem fale, se falar, até o mesmo pastor, o próprio pastor, como ele nos ensina, se ele fala, se eu algum dia subir nesse lugar e pregar algo que não vai de encontro com a palavra, pega essa reta aqui e some dessa igreja, porque eu me desviei. Não importa quem quer que seja, irmãos, faça como o povo bereano, avalia se o que está saindo daqui está de acordo com a palavra. Porque se não tiver, irmãos, e você cair na ladainha, cair na conversa, é morte espiritual. Não tem essa de boa intenção, não tem essa de, mas ele também é profeta de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, já deixou de ser profeta há muito tempo. Já deixou de ser homem de Deus há muito tempo. Fica com aquilo que está escrito. Qual foi o salmo que o diácono Cristiano abriu aqui? Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na ela medita de dia e de noite. Por que o Senhor, quando disse lá para Josué, quando Josué foi assumir o povo de Deus, após a saída de Moisés, após o Senhor arrebatá-lo para si, a morte de Moisés, por que o Senhor falou para ele, ora, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda? Porque ele sabia que enquanto ele seguisse o caminho de Deus, enquanto ele estivesse sobre a direção de Deus, não teria povo, não teria exército, não teria ninguém que se levantasse contra eles, porque a bênção do Senhor estaria sobre a vida deles. Mas no momento em que desobedecesse o que aconteceu no caso da terra de Ai, que o povo foi lá e escondeu, pegou do anátema, pegou daquilo que era amaldiçoado. O que aconteceu, irmãos? Morreram. Pessoas morreram porque pegaram do anátema. E quantos hoje, irmãos, não aprenderam nessa igreja, nessa palavra da verdade pura, sobre o anátema, sobre coisas amaldiçoadas, sobre marcas consagradas, a ídolos, a demônios, sobre festas pagãs. E hoje já não tem mais problema. Será que Deus mudou, irmãos? Porque Deus falou lá atrás, Ele mudou agora? O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus é santo e requer santidade. Aí você vê, eu estou falando isso, irmão, porque nós conhecemos a palavra, nós ouvimos a palavra, então nós não somos inocentes diante de Deus. Uma pessoa que é inocente, que nunca ouviu essa verdade, Deus não vai julgar o tempo da ignorância dela, Ele não vai pegar, olha, você vai para o inferno, a pessoa não conhece, Ele vai julgar segundo a reta justiça, claro. Mas estou falando sobre as maldições. Às vezes a pessoa ainda vive nos anátemas porque ela não teve o conhecimento da verdade completo. A sua mente ainda não foi esclarecida. Mas quantos nós já ouvimos isso, irmão? E nos voltamos de novo. Eu vou jogar esse tênis fora, nada, foi caro a beça. Ganhei de presente agora nesse Natal, ganhei de presente nessa virada de ano, um amigo oculto, ganhei de presente. Não vou jogar fora não, poxa, é um presente com tanto carinho de coração. Mas muitas das vezes estamos trazendo maldição para a nossa casa.
onde muitas vezes surgem enfermidades, onde muitas das vezes surgem ali enfermidades que nós não sabemos de onde veio, onde surge ali uma brecha, às vezes, financeira, ou uma coisa espiritual começa a acontecer, começa a sofrer ataque, você não sabe o que é. E lá está o anátema escondido. Eu tive uma experiência esse mês, tem uns 3 meses atrás, eu estava em casa, minha esposa estava mexendo no celular dela, passando na galeria, eu vi uma foto de um caderno que ela tinha de quando ela era criança, um caderno de desenho. Eu até cheguei a mostrar no meu BD aqui para os irmãos, acho que a irmã lembra. Um caderno de desenho, irmão, inocente, um caderno de criança, inocente. Só que quando ela passou a foto, onde está esse caderno? Ela, meu amor, não sei, já era tarde da noite, era quase meia-noite. Eu falei, não, vou procurar esse caderno. Aí fui lá vasculhando, achei o caderno. Quando eu abro o caderno, irmão, cada desenho, era vários desenhos para colorir de criança. Você via justamente no meio dos desenhos, a figura de um Bafomé. Exatamente igual é. Você bota na internet, pesquisa Bafomé, que é um bode. É um bode com seios de mulher, com pênis de um homem, com chifres, com asas. Uma figura satânica, diabólica, a própria figura ali de Satanás ali. Em cada desenho, só que você não via, se você não prestasse atenção. Quando você olhava, estava assim, você via um beija-flor, eram as duas asas que tinham atrás. Os ramos das flores fazendo o desenho exatamente. E quando eu parei, eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, uma coisa dessa amaldiçoada dentro da minha casa. Eu falei assim, não, vou queimar isso amanhã. Aí o Senhor falou assim comigo, eu vou deixar essa maldição dentro da minha casa, sabendo que o inimigo está infiltrado. Eu não sabia, mas agora que o Senhor me deu discernimento, eu vou deixar isso dentro da minha casa. Muitas vezes tem marcas que nós usamos, que nós não sabemos, mas às vezes o Senhor nos revela, nos mostra. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento, o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos? Será que nós temos dado ouvido à voz do profeta velho? Dando ouvido à voz de Satanás? Será que nós deixamos entrar um nada a ver? Ou senão ele é profeta de Deus, está falando pela boca de Deus? Quantos que não se levantaram para ir contra essa mensagem, falando sobre o anátema? E quantas experiências nós já tivemos que já não era mais para ter dúvidas, já não era mais para restar dúvida nenhuma. E hoje, né, alguns ainda ficam assim, ó, um pé lá, um pé cá, irmãos. Seguir a palavra do Senhor e obedecer, porque o segredo da bênção sobre nossas vidas é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Estamos virando um ano agora. Vamos entrar o ano de 2025. Mais um ciclo vai se repetir. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer assim, que ele viu, deixa eu só abrir para você ver, irmão, que eu tenho que ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 10. Diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo maná espiritual, e beberam comeram do pão, e beberam da água espiritual, porque bebiam da pedra, e a pedra era Cristo. Mas agora o verso 5, essas pessoas passaram pelo mar, comeram o maná que vinha do céu, comeram o pão do céu, beberam a água do céu. Mas olha o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Às vezes você para e fica pensando assim, não, mas eu sou de uma igreja que prega a verdade, eu sou de uma igreja que prega com seriedade, que não tem comércio, que não tem brincadeira, porque muitos hoje estão fazendo disso daqui um stand-up, fazendo disso aqui um circo, contando piadas. Eu vi um pastor esses dias, que se diz pastor, contando piadas no púlpito, usando um lugar, enquanto vidas estão morrendo, usando isso daqui de palanque para se autopromover. Irmãos, enquanto vidas estão morrendo. Aí sabe o que acontece? Vê um pastor aqui sincero, que não é assalariado pela igreja, que se esforça, que prega a palavra de Deus. Aí a pessoa vem falar mal desse, ouvindo aquele que faz comédia com as coisas de Deus. Eu te pergunto uma coisa, vai no centro espírita, vê se eles param o culto dele lá,
Vê se eles param os cultos dele para contar piada. Ah, vamos fazer piada aqui sobre Oxum. Vamos fazer piada aqui sobre Exu, sobre o Zé Pilintra. Vamos fazer, vê se tem stand-up gospel, stand-up candomblessista, vê se tem. Procura não, mas o crente tudo pode, não tem nada a ver. Essas pessoas estão blasfemando o caminho da verdade. Estão distorcendo a palavra de Deus. Eu estou falando de pessoas que se dizem comediantes, no meio de um stand-up, que muitas das vezes ele tem até pessoas que são do mundo fazendo piadas promíscuas, pessoas blasfemando de Deus, e o crente está ali no meio dando risada. Quando você ri da piada, você está concordando com o pecado. Você está sendo conformista com o pecado, como um profeta velho, vendo o altar destruído e se conformando. Se hoje você se encontra assim, se hoje nós nos encontramos assim, vamos voltar à posição. Vamos parar com essas coisas, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas voltando ao que eu estava falando, essas pessoas, e muitas vezes nós vamos dizer assim, colocamos a nossa confiança, não, tem um pastor que prega a palavra séria, eu estou congregando numa igreja que prega a palavra, que os hinos são cristocêntricos, que o louvor é maravilhoso, o louvor fala para Cristo, não fala para os homens, e as pessoas confiam nisso para serem salvas. Só que não, irmãos, essas pessoas beberam do maná, essas pessoas comeram do pão, essas pessoas passaram pela água que se abriu e passaram a seco. E mesmo assim, Deus não se agradou da maior parte deles. Não ponha a certeza da tua salvação no pastor que prega, no irmão que prega, na igreja que você vive, porque a salvação, como nós aprendemos, ela é pessoal, individual e intransferível. Ah, não, meu pai ora por mim, eu não preciso orar. A minha esposa ora por mim, eu não preciso orar. A tua esposa vai subir, você vai ficar. Os seus pais vão subir, você vai ficar. O seu filho, às vezes, está dando muito mais exemplo do que você. Teu filho vai subir, você vai ficar. Não ponha a sua fé, a sua confiança nas pessoas em relação à tua salvação. Porque a tua salvação só depende de você. A nossa salvação só depende de nós, no sentido das atitudes, do que nós fazemos. Porque não vai ser salvo pela tua esposa. A tua esposa não pode te salvar. Aí as pessoas tentam pegar o texto e distorcer lá, o texto que fala em Coríntios, mas o próprio Paulo vai falar, será que você vai salvar a tua esposa pelo seu bom comportamento? Talvez você não salve, mas tenha uma vida tranquila. Ou seja, as pessoas tentam distorcer a palavra aqui, para tentar achar subterfúgio para o erro, ao invés de bater no peito e falar, Senhor, eu errei. Senhor, verdadeiramente meu altar está quebrado. Verdadeiramente o meu altar está cheio de incenso. Verdadeiramente o meu altar, o meu coração está cheio de idolatria. Verdadeiramente, Senhor, me deixei de levar pela voz da multidão, pela voz das pessoas falando que não tem nada a ver, pela voz das pessoas falando que não tem nada a ver comemorar o Natal, pela voz das pessoas falando que não tem nada a ver botar uma árvore de Natal dentro de casa. Quantas igrejas hoje já chegaram no cúmulo do absurdo? Botar aqui um pinheirinho aqui, de Natal. Bota lá os pisca-pisca na igreja. Não tem nada a ver, mas vai buscar o real significado de cada uma dessas festas. O pastor já trouxe aqui em EBD, já trouxe aqui em estudos. Temos no canal. Vai buscar o verdadeiramente significado disso. São coisas amaldiçoadas. Amaldiçoados é um ponto assim, é um ponto macabro. Não é amaldiçoado tipo assim, amaldiçoado. É amaldiçoado firme. Uma coisa realmente diabólica. E o crente não tem nada a ver. Irmãos, nós temos que entender que nós não somos dessa terra. E se nós não somos daqui, a nossa mente tem que pensar onde? No alto, é no céu. O nosso modo de vestir não tem que ser mais como eu desejo, com sensualidade, a mulher desfilando, mostrando suas partes. Não, com a veste comportada. Tem um corpo bonito, mostra para o teu marido. Um homem com a roupa, às vezes querendo se exibir os seus músculos. Tem um corpo bonito, mostra para a tua mulher. Você é jovem, ainda não tem? Guarda o teu corpo para o Senhor. Porque você é santo, porque você é templo do Espírito Santo. E Deus vai preparar. Mas no momento que nós achamos que não tem nada a ver,
nós nos encontramos em morte espiritual. Aquele homem achou que não tinha nada a ver. Na primeira vez ele falou, não vou parar porque Deus mandou eu não parar. Mas na segunda vez que surgiu um homem e falou que era profeta de Deus, ele disse, ele é profeta, né? Vou lá na casa dele. Ele desobedeceu. O que tinha? Tinha algum problema ele comer e beber naquele lugar? Digamos assim, aparentemente, não tinha. O problema era porque Deus falou para não fazer. Tem coisas que Deus nos fala, não faça. Tem pessoas que Deus fala, se afasta. Tem coisas que Deus fala, é desse jeito. E a gente quer fazer da nossa maneira. Se Deus falou de um jeito, irmãos, fazei tudo conforme está escrito. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra no nome de Jesus.